Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui convidar você para mais um dia no plano anual de leitura da Bíblia. Hoje nós iremos ler o dia 245. Antes de iniciarmos, eu queria convidar você para que você pudesse curtir, dar o seu like, comenta, compartilha em todas as suas redes sociais, compartilha com os seus amigos, compartilha nos seus grupos de células. Amém? Segunda Crônicas vai falar, a introdução deste capítulo é marcada pela conclusão da dedicação ao templo de Salomão. Eu queria ler o 2 Crônicas 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aqui nós vamos ver que Salomão ali ele tem no seu coração o desejo de construir uma casa, um templo, para que o Deus ele pudesse habitar. E assim ele faz e assim ele conclui. E isso muito agrada o coração de Deus, de ele ter feito um templo para que pudessem sacrificar louvores e fazer sacrifícios de animais ali para o nosso Senhor Jesus. Há uma promessa nesse livro, lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15, diz bem assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então nós vemos que após o término ali dele ter concluído aquela casa, o templo para o Senhor, Deus ele muito se alegra, mas ele também dá essa promessa: se aquele povo queria se reunir naquele lugar, se humilhasse, orasse, buscasse pela face do Senhor, assim Deus o ouviria, e toda oração que fosse feita ali naquele lugar, Deus estaria atento, os seus olhos, os seus ouvidos para aquelas orações que iriam ser feitas naquele lugar. Que possamos assim também edificar em nossa casa, na nossa vida, um altar de adoração ao Senhor, onde podemos aprender com isso que o Senhor pede. Ele pede que o povo ele se humilhe, que o povo se prostre diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falha. Que podemos assim olhar para dentro de nós e reconhecer aquele pecado, reconhecer talvez aquele erro que temos cometendo diante do Senhor e nos arrependermos, porque Deus, através do nosso arrependimento, através da nossa prática ali de buscar o Senhor em arrependimento, ele fala que depois os ouvidos e os olhos dele estarão atentos para a oração que nós fizermos. Malaquias 4 vai dizer sobre o grande dia do Senhor, o julgamento divino que consumirá os ímpios e trará restauração e renovação aos justos. Nesse livro de Malaquias 4 nós vamos ver que ali é o grande dia do Senhor, o dia ao qual o Senhor Jesus Cristo ele irá voltar. E aqui ele fala que ele vai consumirá os ímpios e trará restauração e renovação sobre nós, que somos os justos, aqueles que servimos ao Senhor. Nesse capítulo nós vamos ver uma promessa para nós, aquelas pessoas que servem ao Senhor, que é Malaquias 4, verso 2, que diz bem assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Aqui Jesus ele menciona uma promessa para aquele povo que permanecer firme, para aquele povo que permanecer seguindo seus estatutos, seguindo seus mandamentos. Ele fala que trará cura nas suas asas, e nós sairemos e saltaremos como bezerros na estrebaria. O bezerro, quando ele fica muito preso ali na estrebaria, ele pode até olhar para o campo, ele pode ver que o campo é bonito, ele pode sentir o cheiro do campo, mas ele não tem acesso ainda ao campo. E muitas das vezes essa é a vida na qual nós vivemos, de servir a Cristo. E quando Jesus voltar naquele grande dia, nós vamos ter esse acesso a tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a igreja dele, a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? João 9, 24 ao 41. Jesus ele vai falar sobre a cura de um homem cego. João 9, 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que vêm vejam e os que veem sejam cegos. E aqueles que os fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Esse versículo que acabamos de ler, ele vai mencionar a história do homem que foi curado.
qual Jesus curou o cego de nascença. E os fariseus muitas das vezes questionam ali Jesus, porque Jesus fala que eles eram espiritualmente cegos. Aqueles que reconhecem a sua própria necessidade espiritual são os que verdadeiramente veem, enquanto os que confiam em sua própria justiça são aqueles que permanecem espiritualmente cegos. Então que possamos aqui com esse capítulo aprender que muitas das vezes, apesar de nós termos a nossa visão física, de nós conseguirmos enxergar as coisas, nós temos uma cegueira espiritual, a qual nós não atentamos para as coisas do reino, para aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Então a missão de Jesus, ela não é só trazer cura física para nós, mas sim uma cura espiritual, de nos libertar de todas aquelas práticas que não agradam a Ele, de nos dar uma visão espiritual para que possamos enxergar aquilo que Deus ele quer falar conosco. Bom, ficamos por aqui. Quero agradecer você por esse momento de adoração ao Senhor. Que essa palavra ela possa ter falado ao seu coração e que você possa curtir, comenta, compartilha para que essa palavra chegue a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.